Seja muito bem-vindo, meu nome é Felipe Persigo e hoje eu quero falar com você sobre um tema que muitas pessoas me perguntam, mas é complicado. Por que é complicado? Porque depende muito de cada estratégia de cada investidor. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha estratégia e como que eu realizo lucros conforme o mercado ele vai subindo e por que que isso tem se tornado um jogo de vencedor para mim e não um jogo de perdedor. Por que que vender posições, por que que vender bitcoins ao longo do tempo tem se mostrado ser, para mim, um jogo de vencedor. Então presta atenção nesse vídeo e já aproveita, se inscreve e deixa seu like, porque a gente perde menos tempo enquanto eu fico falando para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Então já deixa o like, já se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha como é que funciona essa estratégia. Então aqui vai ser um bate-papo bem informal, uma forma onde eu vou revelar muitas das coisas que eu faço e que muitas vezes gera polêmica junto com algumas pessoas do mercado cripto. Por quê? Até para que você entenda, existem pessoas que são Bitcoin maximalistas pelo fato de acreditarem que o Bitcoin ele vai ser uma moeda global, uma moeda onde vai desbancar o dólar, vai desbancar as outras moedas como um todo e vai se tornar a moeda única no mundo. Existem também pessoas que acreditam que é melhor você ter 100% do seu patrimônio em Bitcoin do que ter outras coisas, porque o Bitcoin é o Bitcoin. Enfim, e o Felipe, como é que ele vê o Bitcoin? Bom, eu vejo o Bitcoin como uma forma, primeiramente foi uma forma onde eu enriqueci, onde eu ganhei dinheiro, foi a forma onde eu me coloquei nesse mercado, onde eu construí uma empresa, eu gerei trabalho, eu acordava cedo, trabalhava até tarde, dormia tarde, e ali foi aonde eu enriqueci. E dessa forma eu acabei utilizando o Bitcoin como uma forma de ganhar dinheiro por muito tempo. E com o passar do tempo eu comecei a perceber que o Bitcoin era uma boa alternativa para uma reserva de valor, como uma boa alternativa de você poder ter dinheiro guardado sem uma chance de confisco. E aí sim eu comecei a entender os princípios por detrás do Bitcoin, porque até então eu só usava ele como meio de ganhar dinheiro, o que também não está errado, ok? Muitas pessoas fazem P2P, fazem trading, fazem outros tipos de operações e utilizam o Bitcoin como meio, mas o final é ter dólares, é ter reais na conta. Eu sugiro ter dólares, é bem melhor do que reais. Então, quando você compra o seu Bitcoin, ou você tem a ideologia de ganhar dinheiro, aumentar patrimônio, ou você tem a ideologia do que aquele Bitcoin ele vai ser a moeda única no mundo e é que ele vai dominar. Então o Felipe, ele acredita que o Bitcoin é uma excelente alternativa de você proteger o seu capital, de você acumular uma riqueza pensando no longo prazo, por conta da escassez do Bitcoin, porque o Bitcoin tem uma escassez matemática, porque ele tem sido procurado cada vez mais por grandes corporações, por grandes fundos, por governos. Então existe todo um fundamento que faz com que o Bitcoin ao longo prazo ganhe mais respaldo e que acabe tendo um valor mais elevado. Tá? Então eu acredito que isso irá acontecer. Até quanto o Bitcoin vai subir, eu não tenho como prever. Porque se eu conseguisse prever isso, eu compraria tudo que eu tenho de Bitcoin e esperaria a data tal. Ou eu compraria no momento certinho lá embaixo e venderia no momento exato lá em cima. Então esse tipo de coisa, gente, não tem como prever, tá? O que nós podemos fazer é nos prepararmos para coisas que ainda não aconteceram. Então existe aí aquela galera que fala que o dólar vai quebrar, que os governos irão ruir, e aí botam um medo na galera, e aí o pessoal corre para comprar Bitcoin, e fica com medo, não sabe o que fazer. Então, gente, primeira coisa, muita calma. Para os investidores, para pessoas que querem começar a acumular ativos, a primeira coisa que joga contra você é o seu emocional. E da mesma forma, o emocional, ele joga a favor. Como assim, Felipe? Como é que o emocional consegue jogar a favor? Se você tiver um emocional preparado, um emocional onde você consegue controlar ele, você vai ser aquela pessoa que quando o mercado estiver caindo bastante, você vai conseguir comprar. Por quê? Porque seu emocional, a sua mentalidade está preparada para aquilo. Então é muito interessante que você treine o seu psicológico, o seu emocional. Então você não pode cair em falácias
de pessoas colocando medo em você, para que você fique desesperado, compre ativos que você não sabe para que serve e nesse tipo de coisa. Mas vamos voltar lá ao tema central, que é, Felipe, o que você faz com seus bitcoins, o que você faz com a sua posição cripto, como você divide isso, como você se prepara então para coisas que nunca aconteceram. Primeira coisa é você clicar no botão aqui de like, que isso você não estava prevendo fazer nesse exato momento, mas é só para você entender que você sempre tem que estar preparado para deixar o like aqui no canal. Então pense comigo o seguinte, eu comprei Bitcoin muitos anos atrás, aonde o Bitcoin talvez valia ali seus 3 mil reais, 2 mil reais, e desde então o preço médio dos meus Bitcoins tem sido algo em torno de, sei lá, 3 mil, 4, 5 mil dólares. E a gente está falando hoje, o Bitcoin está próximo ali dos 35, 30 mil dólares. Então, você concorda comigo que tem aí uma performance de pelo menos 6 vezes em relação ao preço pago? O que é muito, muito, muito interessante. Então, eu, Felipe, acredito que o Bitcoin ele deve fazer parte algo em torno de 10 a 20% da sua carteira total. E por que eu digo isso? Porque caso você ainda não tenha Bitcoin, é importante que você vá comprando aos poucos e vá se acostumando. Felipe, se você tem de 10 a 20% do seu patrimônio total em cripto, o que você faz com o restante? Você pode investir em bolsa de valores americana, você pode investir no mercado acionário brasileiro, você pode comprar imóveis, você pode comprar commodities, você pode comprar diversas coisas, investir em outras coisas, montar negócios, e aí sim você tem um patrimônio diversificado. E por que eu acredito que a diversificação é importante? Porque se algo acontecer, seja no dólar, seja no Bitcoin, seja em qualquer coisa, você está preparado. Então imagine, se você tem 100% do seu patrimônio em cripto e as criptos por algum motivo não vão para frente, você perde todo o seu patrimônio. Agora, se por algum motivo o dólar vai mal, parte do seu patrimônio vai mal. Agora, se o Bitcoin vai muito bem, ele equilibra a balança. O inverso é verdadeiro. Gente, o equilíbrio é a melhor forma de você se tornar investidor ao longo do tempo, porque o jogo dos investimentos, o jogo do investimento, não é você contra os outros, e sim você contra você mesmo, pensando no longo prazo. Então, quando você tem seu portfólio em cripto, você pode ter uma grande rentabilidade, assim como eu tive, ou obviamente não ter. Mas é muito importante que conforme o ativo vá subindo, você vá descascando. Eu utilizo muito essa palavra descascando, mas você vá vendendo então parte da sua posição e vá deixando esse dinheiro em caixa para que quando o mercado por algum motivo ir mal, você consiga comprar mais bitcoins e quando o mercado retomar, você ter ganhos maiores. Talvez você tenha se perguntado, você acredita que o Bitcoin vai cair agora? Não, gente, eu não acredito que ele vai cair agora. Eu acredito que o mercado ele é cíclico. Ciclos de mercado, procure no YouTube, depois veja algum vídeo em relação a isso. Fernando Urich é uma pessoa que explica muito bem esse tipo de conteúdo. Ciclos de mercado significa o quê? Que nada sobe para sempre e nada cai para sempre. O mercado é cíclico, a cada X tempo ele sobe, a cada X tempo ele desce. Então, o que significa é, o mercado ele vinha em uma queda, agora ele está em uma alta e provavelmente ele vai entrar em uma queda logo ano que vem, daqui 2 anos a gente não sabe. Mas o que é muito importante, e é o que eu faço, é a cada X momentos, a cada X dólares, a cada tal fundamento que ele melhore ou piore, eu vou diminuindo a minha posição. Então, anteriormente, quando eu estava aí no início de 2020, eu tinha 60% em Bitcoin. O Bitcoin veio subindo, ele chegou a fazer parte de 80% da minha carteira e eu fui vendendo ele conforme foi atingindo algumas faixas de preço. Hoje, eu tenho próximo de 25 a 30% em Bitcoin. Felipe, mas não é muito pouco? Pode ser que sim. E tenho algo em torno de 20 a 30% em altcoins. Então está 50% em Bitcoin, 50% em altcoins, correto? Fora o caixa. Então 30% em Bitcoin, 30% em altcoin e 40% em caixa. Pô, Felipe, mas é muito caixa que você tem. Se o dólar quebrar, não vai ser ruim? Gente, pensa aqui uma coisa. Se o dólar for mal, imagine o que acontece com o nosso realzinho, né? Então não tem que se preocupar tanto assim. Você tem que ficar esperto, tem que investir em ativos não inflacionáveis, você tem que cuidar. Tá corretíssimo, mas não dá para ser neurótico em relação a alguma coisa. Então eu tenho essa posição hoje. Quando que eu pretendo comprar mais bitcoins?
Quando ele cair próximo dos 25, 20 mil, talvez um pouco menos, aí sim eu vou entrar comprando. Hoje o meu caixa, ele é algo em torno de 4 a 5 vezes o que eu aportei pela primeira vez, então eu já garanti 5 vezes o valor inicial, fora o restante que tem aplicado em cripto, o que me garante uma saúde financeira muito boa para o longo prazo. Felipe, me explica agora o racional. Por que que você faz isso? Eu cansei de ver o mercado subir demais, eu ter uma baita rentabilidade na minha carteira e o mercado cair abruptamente e toda aquela rentabilidade ter ido por água abaixo. Então eu decidi que quando o Bitcoin começasse a subir novamente, eu estaria vendendo parte das minhas posições. Em 2017, eu vendi todos os meus Bitcoins a 18 mil dólares e depois eu fui recomprá-los próximos dos 6, dos 4 mil dólares. E aí, em julho de 2019, o Bitcoin chegou a quase 14 mil dólares e eu vi o Bitcoin explodindo de preço, minha carteira com uma baita rentabilidade e depois o mercado inverteu e ele voltou lá para casa dos 6 mil, 7 mil dólares. E essa sensação foi muito ruim para mim e foi ali então que eu decidi descascar, vender parte da minha posição. Felipe, eu já garanti o meu principal, tenho um bom lucro, 100% de lucro. O que você acha, vendo? Eu acho muito interessante você começar a descascar quando você tiver pelo menos 50% de rentabilidade, tá? Isso é algo que eu faria hoje e é o que eu indico, por exemplo, para o meu pai que está investindo em cripto. Pai, quando chegar a 50%, começa a vender, vende 10%, depois sobe mais um pouco, vende mais 10%, depois vende mais 5%, e aí você vai fazendo caixa. E é muito importante você fazer isso. Então, seguinte, para a gente matar esse assunto, o descasque nada mais é do que, conforme o mercado for subindo, você vai vendendo parte das suas posições, vai botando o seu lucro no bolso, não fica bitolado não, meu amigo, com medo de ter menos Bitcoin que seu amigo, mas tenha um patrimônio sólido. Você tem uma vida para ganhar dinheiro, você não precisa correr riscos desnecessários de ter 100% do seu patrimônio em cripto. Até porque, se você tem 100% do seu patrimônio em cripto e você se diz ter skin in the game, é porque você não leu o livro do Taleb. Por quê? No livro do Taleb, o que ele diz muito? Ele diz muito sobre o risco da ruína, sobre o Black Swan, sobre você correr um risco de um evento inesperado. As criptos, por algum motivo não irem para frente, é um evento inesperado e você não consegue prever. E se você está correndo esse risco, você não deve corrê-lo. Então você deve diversificar e mitigar o risco da ruína, correto? Então eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você acha que fazer o descasque é interessante, quero saber a sua opinião. Se você acredita que eu estou falando bobagem, deixa aqui nos comentários também e vamos gerar aqui uma discussão saudável para mim entender o seu ponto de vista. E a gente se vê também num próximo vídeo.